Meditações no Evangelho de João. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: "Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito." Ao que ele lhes respondeu: "O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe eles: "Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?" Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior." O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Nesta passagem nós temos um dos poucos milagres de Jesus Cristo que João registra. Como todo milagre neste evangelho, ele é descrito com detalhe e particularidade, conduzindo a um discurso cheio de instrução e profundamente singular. Em primeiro lugar, nós somos ensinados nessa passagem que miséria o pecado trouxe ao mundo. Lemos de um homem que esteve doente por nada menos que 38 anos. Durante 38 verões e invernos cansativos, ele suportou dor e enfermidade. Esse homem viu outros serem curados nas águas de Betesda e indo para suas casas alegres. Mas para ele não houve cura. Sem amigos, sem ajuda e sem esperança, ele estava próximo das águas milagrosas, mas não obteve benefício algum com elas. Passou-se ano após ano e ele ainda estava sem cura. Nenhuma melhoria ou mudança parecia provável, a não ser a morte. Quando lemos sobre casos de doenças como este, devemos lembrar o quanto devemos odiar o pecado. O pecado foi a raiz original, a causa e a fonte de toda doença no mundo. Deus não criou o homem para estar cheio de dores, sofrimentos e enfermidades. Essas coisas são os frutos da queda. Não teria havido doenças se não houvesse pecado. A maior prova da incredulidade inata do homem é sua indiferença em relação ao pecado. Salomão escreveu que os tolos zombam do pecado. Isso está em Provérbios capítulo 14, versículo 9. Milhares de pessoas se deleitam em coisas explicitamente malignas e correm avidamente atrás do que é puro veneno. Amam o que Deus abomina e desprezam o que Deus ama. São como o louco, que ama seus inimigos e odeia seus amigos. Seus olhos estão cegos. Se os homens olhassem para os hospitais e as enfermarias e pensassem que toda doença é fruto da devastação que o pecado causou nesse mundo, essas pessoas jamais se alegrariam no pecado como fazem. É com razão que somos exortados a orar e a ansiar pela vinda do reino de Deus, pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só então não haverá mais maldição na terra, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza e não haverá mais pecado. As lágrimas serão enxugadas dos rostos de todos os que amam a vinda de Cristo quando o Mestre retornar. A fraqueza e a enfermidade desaparecerão. A esperança adiada não adoecerá mais o coração. Não haverá mais inválidos e incuráveis quando Cristo retornar a esta terra. Também somos ensinados nesta passagem o quão grande é a misericórdia e a compaixão de Cristo. Ele viu o pobre homem sofredor deitado na multidão. Negligenciado, esquecido e ignorado na grande multidão, esse homem foi observado pelo olho onisciente de Cristo. Jesus sabia perfeitamente, pelo seu conhecimento divino, quanto tempo ele já estava naquela situação.
e então se compadeceu dele. Jesus falou àquele homem palavras de graça e de simpatia. Curou com seu poder milagroso, de imediato e sem demora, e o enviou para casa alegre. Este é apenas um entre muitos exemplos de bondade e compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é cheio de amor imerecido, inesperado e abundante para com o homem. Ele se alegra na misericórdia, como está no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Jesus está muito mais disposto a salvar do que o homem está disposto a ser salvo. Jesus está muito mais pronto a fazer o bem do que o homem está para recebê-lo. Ninguém precisa ter receio de começar a vida como um cristão genuíno. Não se deve hesitar nem demorar, pensando que Cristo não está disposto a recebê-lo. Pode vir com ousadia e com confiança. Aquele que curou o coxo em Betesda ainda é o mesmo. E por último, nós somos ensinados o que a recuperação da enfermidade deve nos transmitir. Nosso Senhor disse ao homem que ele curou: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Toda enfermidade e toda tristeza são a voz de Deus falando conosco. Cada uma tem a sua mensagem peculiar. Bem-aventurados são aqueles que têm olhos para ver a mão de Deus e ouvidos para ouvir a sua voz em tudo o que acontece com eles. Nada neste mundo acontece por acaso. Assim como acontece com a doença, também acontece com a recuperação. A saúde renovada deve gerar em nós um ódio mais profundo ao pecado, uma vigilância mais rigorosa sobre os nossos próprios caminhos e uma disposição mais constante de viver a vida para Deus. Não é raro acontecer que após a cura, com a saúde recuperada, os votos feitos no período da doença, são esquecidos. E nesse caso, é bom que saibamos que existem perigos espirituais associados a uma recuperação. Seria bom para todos nós, após a doença, gravarmos as palavras de Jesus em nossos corações. Não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Portanto, deixemos essa passagem com corações gratos e bendigamos a Deus por termos um Evangelho e um Salvador maravilhoso. Está alguém dentre vós doente? Lembre-se de que Cristo vê, Cristo sabe e Cristo pode curar como Ele achar conveniente. Estamos em alguma dificuldade? Ouçamos em nossas dificuldades a voz de Deus e aprendamos a odiar ainda mais o pecado.